Olá pessoal, nesse vídeo, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre funções e sequências. Bom, em primeiro lugar, o que é uma função matemática? Uma função é uma relação entre grandezas, que a gente chama de variáveis. Normalmente são representadas por letras minúsculas, como F, G e H, né, são as letras mais utilizadas aí para representar funções. Uma definição formal de função, né, é essa aqui, né, do Anton, né, do livro do Anton, né, e outros autores ali, né. Uma função f é uma regra que associa uma única saída a cada entrada. Se a entrada for denotada por x, então a saída é denotada por f de x, né. Então, a gente vai ter x, que é uma variável independente, ou seja, a gente vai atribuir um certo valor qualquer para ela. A função vai funcionar como uma máquina que vai transformar esse x em um valor de saída f de x, que vai acabar sendo também uma outra variável, mas uma variável dependente de x, que é o valor de entrada. Então a gente tem essa variável independente, que é x, e a variável dependente f de x, né? Bom, as funções elas podem ser representadas por tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente. Vamos dar um exemplo aqui de uma tabela, né? Vamos pensar num problema. Em uma loja de computadores, cada unidade é vendida por R$2.000. Vamos construir uma função em que x é o número de computadores vendidos e f de x é o valor total, né? Então, o valor total de cada compra vai depender do número de computadores vendidos. Essa tabela ilustra isso. Por fórmula, em uma loja, o mesmo problema, né, da loja de computadores, R$2.000 cada computador. Se a gente imaginar que x é o número de computadores comprados, a gente pode colocar isso em fórmula, né? 2.000 vezes x, onde x é o número de computadores comprados. Isso vai resultar num f de x, né? Que vai ser o valor de saída, aí, que vai ter o valor total da compra. O mesmo problema graficamente, onde no eixo horizontal, o eixo x, a gente tem ali a quantidade de computadores comprados, e no eixo y, vertical, a gente tem ali o valor total da compra. Essa aqui é uma forma bem comum de representar funções, né, que é em gráficos num plano que a gente chama de plano cartesiano, que tem coordenadas no eixo x, o eixo horizontal, e no eixo y, o eixo vertical. Aqui a gente tem, os valores de y estão em escala, né, vai de 2.000 em 2.000 ali, já que cada computador custa R$2.000. E no eixo x a gente tem ali a quantidade de computadores comprados. Verbalmente também a gente pode dizer que podemos definir a função f dependente de x, na qual f de x é obtido multiplicando-se por 2.000 os valores de x. Bom, em uma função a gente tem alguns conjuntos aí que são importantes. O domínio, que seria os valores possíveis de entrada da função, né? E o contradomínio, que seria assim, os valores que são possíveis de saída, mas não necessariamente todos que serão saídas. Aqueles que realmente são saídas da função são chamados de imagem. Por alguma questão de restrição matemática, pode ser que o contradomínio seja diferente da imagem, né, como essa figura ilustra. A gente tem funções que a gente chama de sobrejetoras, quando mais de um valor do domínio, né, pode ser a mesma saída, né? A gente tem o caso da função quadrática, por exemplo, né? Se a gente for pensar f de x igual a x ao quadrado, o 13 e o menos 3 vão levar no 9, né? Por exemplo, né? Se fosse função quadrática. Então são dois valores do domínio que têm o mesmo valor de imagem. Quando isso acontece, né, dois ou mais valores, enfim, a gente chama de sobrejetora. Uma função injetora é uma função para a qual tem só um valor da imagem, né, associada a cada valor do domínio, né? Não necessariamente o contradomínio todo, né, vai estar sendo usado, pode ser que alguns valores fiquem de fora, como na imagem aí, né, a gente tem ali função injetora, tem alguns valores que ficam de fora, né, pode acontecer isso, mas para cada valor que a gente pegar da imagem, a gente só vai ter um único ali associado do domínio. Não é função quando sobra alguém no domínio. Não pode sobrar alguém no domínio, né, para ser função, né? Senão a gente nem chama de função, né? Então, sempre, todos os valores do domínio têm que estar associados
a algum elemento do contradomínio, né, da imagem, que vão, na verdade, acabar indo na imagem, né. Bom, e a função é bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ou seja, tem exatamente um elemento do domínio para um elemento da imagem. Não sobra ninguém no contradomínio, né? E também não tem nenhum do contradomínio que recebe dois valores correspondentes aí a dois elementos do domínio. Então é um para um, né? Então essa é a função bijetora, às vezes chamada também de bijetiva. Bom, vamos definir o que é uma sequência numérica, né? É uma fila ordenada de números, basicamente. Pode ser infinita ou infinita. A gente representa os elementos de sequências normalmente pela letra A, com um índice, né, um subíndice ali, que vai indicar a posição de cada elemento na sequência. Aqui tem alguns exemplos de sequência, né? E tem alguns exemplos que são mais especiais, né? Como a progressão aritmética, por exemplo. Então, uma progressão aritmética é uma sequência numérica na qual a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre a mesma. Esta diferença é chamada de razão da progressão aritmética. É comum utilizar a sigla PA, significando progressão aritmética. Então, na prática, o que é? Né? Uma progressão aritmética é uma sequência que começa de um número e a gente vai somando, ou às vezes também subtraindo, pode ser em algumas sequências, né, também pode ser isso, para obter o próximo termo. Né? Então, por exemplo, para obter o A5, eu vou fazer o A4 mais um valor R, que a gente chama de razão da PA. E a gente sempre soma ou subtrai esse mesmo valor R. Então, aqui tem alguns exemplos. O primeiro ali, né, ele vai de 3 em 3, começando do 2. O segundo vai de 5 em 5, começando do 10. O terceiro vai diminuindo, né, de 4 em 4, começando do 45. O quarto exemplo ali, né, começa no 30 e vai diminuindo 2 para obter o próximo termo. Né. Existe uma fórmula para o termo geral da PA, que é essa que está na tela aí, né? Então, se a gente quiser achar qualquer termo de uma progressão aritmética, a gente pode utilizar essa fórmula. Nessa fórmula, A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo que a gente quer encontrar e R é a razão da PA. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Dada esta sequência, calcule o 23º termo. Então, a gente vai calcular o A23, a sequência começa em 2, né? O 2 é o primeiro valor ali. A razão é 3, né? Porque vai de 3 em 3. E o termo que a gente quer achar é o 23. Jogando tudo isso na fórmula, então a gente vai obter ali que o 23º termo é igual a 68. Um outro exemplo, agora decrescente, né? Vamos pegar essa sequência e calcule o 10º termo utilizando a fórmula, né, a fórmula que foi dada. Mesma coisa, a diferença é que a razão vai ser negativa. Então aqui a gente vê que está diminuindo, né, de 4, né, de 4 em 4. Então vai ser menos 4. Razão então é igual a menos 4. Bom, soma dos termos da PA. Então é uma fórmula, né? Se a gente quiser pegar uma PA e basicamente somar os termos dela, né, é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar. A N é o termo até onde a gente quer somar, A1 é o primeiro, né, e N é a posição do termo até onde a gente vai querer somar os termos da PA. Por exemplo, se a gente tem essa sequência aqui, né, que é uma sequência infinita pelos 3 pontinhos que estão ali no final, mas a gente quer somar os 28 primeiros termos. A gente utiliza essa fórmula aqui, né, e vai obter, então, primeiro, né, a gente tem que saber o 28º e tal, e depois a gente vai usar, então, a fórmula para calcular a soma dos 28 primeiros termos. Né? A mesma coisa se for uma sequência decrescente, né? Então, dada esta sequência, calcule a soma dos 15 primeiros termos. A gente vai calcular o A15, né? Observar que a razão é menos 3 aí, né? E fazer a mesma soma, né? Não vai mudar nada, e vamos chegar na soma também 495 aí, né? Bom, progressões geométricas. A ideia da progressão geométrica é parecida com a PA, só que em vez de somar ou subtrair, a gente vai multiplicar ou dividir, né? Então, progressão geométrica é uma sequência numérica na qual o quociente entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre o mesmo. Se a gente dividir o próximo pelo anterior, vai dar sempre o mesmo resultado, né? Ou melhor,
se a gente dividir o próximo pelo atual, né, vai dar sempre o mesmo resultado. Este quociente é chamado de razão da progressão geométrica. É comum utilizar a sigla PG, significando progressão geométrica. A gente representa parecido com PA, né, só que ali, para obter o A5, a gente vai fazer a 4 vezes Q, né, que é a razão da PG. Claro, se for divisão, a gente usa o Q como uma fração, né? Então, por exemplo, se eu quiser dividir por 2, eu posso usar Q como 1/2, né? Então, por isso que a fórmula fica desse jeito, né? Multiplicando mesmo. Então, aqui, alguns exemplos, né? Na primeira aqui, a gente multiplica por 2 para obter o próximo termo. Na segunda, a gente multiplica por 3. Na terceira, a gente multiplica por 1/2, ou, se preferir, a gente divide por 2. Né? Na quarta, ali, a gente multiplica por 1/4, ou, se preferir, a gente divide por 4. E assim por diante. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, a fórmula geral da PG é o primeiro termo, vezes Q, que é razão, vezes elevado, desculpa, né? Na n-1, posição do termo ali, n. Né? Então, para essa sequência aqui, né, dada essa sequência, calcule o 10º termo. Então, a gente vai fazer o A10, né? A posição dele vai ser 10, vai usar a fórmula e tal, botar o A1, 3 é a razão, né? Porque multiplica por 3 para ter o próximo termo. 10 é o N, né, a posição do termo que a gente quer encontrar. E aí nós vamos encontrar o A10. Se for decrescente, mesma coisa, só que vamos usar a razão como fração. Né? Então aqui a gente vai dividindo por 2 ou multiplicando por 1/2, né, para obter o próximo termo. Soma dos termos da PG finita. Tem uma diferença aí entre PG finita e infinita em termos de fórmula. Né? Se for uma PG finita, a gente vai usar esta fórmula aqui. A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N posição do termo até o qual, né, a gente quer somar, né, os termos da PG. Vamos supor então que eu tenho esta sequência aqui, que é uma PG de razão 2, né, e quero somar então a soma dos termos. Tá, uma PG finita, né, então são 7 termos que a gente tem aqui, a gente quer somar esses termos aqui. A gente aplica a fórmula, vai encontrar ali S7, que dá 635. Bom, como é que funciona a soma dos termos da PG infinita? A fórmula é um pouco mais simplificada. Só lembrando que essa fórmula aqui ela só pode ser aplicada quando a razão, né, está entre -1 e 1. É um caso particular, na verdade. Né? Se a gente tem essas condições aqui, quer dizer, uma razão que está entre -1 e 1, né, é 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa, né, então a gente pode aplicar essa fórmula aqui. Né? Por exemplo, lembrando que tem que ser uma PG infinita com razão entre -1 e 1. É bem específico. Calcule a soma dos termos da PG infinita, essa que está aí na tela, né? Que a princípio a ideia é dividir por 3, né? Então a gente pode pensar que a razão é 1/3, né? Multiplicar por 1/3. Né? Se a gente aplicar a fórmula, a gente só precisa do primeiro termo e da razão, a gente já vai encontrar ali diretamente a soma, né? Que é 945. Ainda que a PG seja infinita, a gente consegue, né, dar uma estimativa para a soma dessa PG. Né? Bom, e só fazendo um último comentário, uma última observação aqui sobre funções e progressões, né, ou funções e sequências em geral até, né? Na verdade, as sequências e as progressões, elas não deixam de ser funções, né? Elas são funções com domínio nos naturais, né, porque elas têm índice, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, elas têm um índice, e aí, por isso, então, o domínio delas é o conjunto dos naturais, e o contradomínio vai ser os reais, porque ela pode levar aí nos reais, PA, PG e a sequência que a gente abordou aqui nesse vídeo, certo? Era isso, pessoal. Até a próxima.